Eu trouxe os avisos aqui, só um minuto. Tá aqui. Antes de irmos para a nossa mensagem, temos alguns avisos. Gosto sempre de lembrar, né? Quintas-feiras tem Celebrando a Transformação. Então, é um ministério que serve para nós nos conhecer melhor, né? E ir direto à ferida. A gente fala conhecer a ferida e tratar a ferida, né? Celebrando esse lugar que nos permite fazer isso. Então, você é convidado a participar das palestras toda quinta-feira. A Ivoneide vai ficar muito feliz de ver você lá. Sexta-feira temos pequenos grupos, tá? 7h30, quer dizer, 19h30 na casa do Jefferson e 19h30 na minha casa aqui na Praça Seca. Então, se você mora perto do Valqueire, você pode participar lá com o Jefferson. Se você mora aqui perto da Praça Seca, você está convidado a participar conosco lá também, tá bom? Dia 10 de dezembro temos o bazar, tá bom? Teremos bazar aqui, a Memé já está vindo preparar já aos pouquinhos, né, Memé? Durante a semana. Então tem bastante coisa legal aí. Venha participar, venha prestigiar. Chame seus vizinhos, chame seus amigos para estar aqui presente conosco. Certeza que vai ser bênção aqui para a igreja, tá? Dia 11/12 teremos almoço do Ministério das Mulheres, né? Acho que dia 11/12, almoço do Ministério das Mulheres. Acho que vai ser feito pelos homens, né? Uma coisa assim. Isso? Maravilha. O Jefferson vai assumir a cozinha ali. Eu vou ficar de auxiliar. Tadinho das mulheres, vamos passar fome. Dia 17/12 teremos café dos casais, né? Esse é o café da manhã, né, Elda? Aqui. Café da manhã dos casais. Então, você, casal, já está convidado. 17/12, vem aqui participar desse café da manhã conosco, tá bom? Dia 18/12 teremos a nossa cantata. Praticamente uma festa de encerramento do ano. E olha só, dia 18 vai ser o final da Copa. Então vamos torcer para o Brasil chegar lá e a gente assiste o jogo junto em família aqui. Olha só que benção, né? A gente faz a cantata e ainda assiste o jogo do Brasil aí, se chegar na final. Gostaria de lembrar que os cultos do dia 25 e dia 1º, né, Jefferson? 25 e dia 1º serão às 18 horas, tá? E como é o feriado, então, provavelmente você vai passar a virada do ano em algum lugar e vai ser difícil vir de manhã. Então, o culto de dia 25 e do dia 1º será às 18 horas, tá bom? Fica mais fácil você vir cultuar o Senhor no domingo. No mais é isso. Vamos para a nossa mensagem agora aqui. Nós estamos numa série de pregações. O Jefferson começou semana passada, eliminando a bagunça da minha vida. Então, nós estamos nessa série, a segunda mensagem hoje. Jefferson falou sobre eliminando a bagunça da minha vida gerada pelo sofrimento. Pelo sofrimento. A verdade é que todo mundo aqui tem uma bagunça ali para ser resolvida. Todo mundo tem. Todo mundo tem algo que precisa melhorar. Só não tem aquele que não procura. Aquele que não procura não vai ter, realmente não vai ter. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz o seguinte, ó, me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme em Cristo. Então, irmãos, uma coisa que Deus deseja para a nossa vida é uma vida que esteja em ordem e firme no Senhor. Esteja em ordem, esteja firme no Senhor. Eu estava lá em casa, essa semana, pensando sobre a mensagem de hoje, e a Luana estava assistindo uma série, The Chosen, acho que você já deve ter ouvido falar, tá ficando famosa aí, sobre os escolhidos, né, de Jesus, tem mais ou menos isso. E conta, narrando a história de Jesus escolhendo os 12 discípulos. E lá, em um dos episódios lá, eu estava prestando atenção, e aparece aquela cena de Jesus conversando com a mulher samaritana no poço. E é engraçado, é interessante assistir a série, porque ela vai tratar de diálogos que de repente não está aqui na Bíblia escrito, mas que a gente presume que aconteceu. Porque aqui a gente tem a história direta, né? Direta ao ponto.
Mas tipo lá, você vai conhecer como que era Mateus, de repente como que era o relacionamento dele com os pais dele. A Bíblia não fala, lá dá mais ou menos como que vai ser. E é interessante isso. E nessa conversa, a mulher vai falar uma coisa muito interessante para Jesus. Ela fala desse seguinte, ó, nesse sentido, ela fala assim, ó, até o Messias chegar, Jesus está tentando convencer ela a adorar a Deus, né? E ela fala, até o Messias chegar, explicar tudo e resolver essa bagunça que aqui está, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Olha só que interessante. Eu peguei essa frase e falei, olha só, tudo a ver com a série de mensagens que nós estamos vendo hoje. Enquanto Cristo não voltar, ela está falando, enquanto o Messias não voltar, explicar por que está essa bagunça aqui, inclusive na minha vida, eu não vou confiar em ninguém. Isso ela fala. Irmão, duas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, aquela mulher ela reconhecia que a vida dela estava uma bagunça. Ela reconheceu a bagunça na vida dela. Ela reconheceu que o mundo estava uma bagunça. E segundo, ela sabia em quem depositar sua confiança. Em Jesus. Ela sabia que o Salvador viria. Não sabia quando. E Jesus logo em seguida vai falar que ele era o Messias que haveria de vir. Aquela mulher sai pulando, larga os baldes dela, sai pulando, assim, é de arrepiar. Você vê a cena, você lê é uma coisa, mas você vê a cena, a pessoa fazendo, é de arrepiar. Então ela sai pulando, gritando, falando, eu encontrei o Messias, e sai falando para todo mundo. É assim, magnífico. Ela reconhecia, ela sabia em quem devia depositar sua confiança. Então, quem consegue arrumar a bagunça que está na sua vida hoje? Quem? A bagunça, ela não tem nada a nos oferecer, a não ser uma vida de confusão, uma vida de caos, desastre, sofrimento e tantas outras coisas ruins. Deus deseja que você organize seu mundo interior e seu mundo exterior também, aqui. Ele deseja que você se organize aqui e também no seu relacionamento com o mundo, seu relacionamento com seu esposo, sua esposa, seu filho, seu trabalho, a sociedade que você vive. Ele quer que você viva uma vida organizada. Irmãos, diferente daquela mulher, nós já temos o Jesus, o Cristo, nós temos Ele. Ele já veio. 2000 anos atrás Ele veio. O Salvador já está conosco, o Messias já está conosco, o Filho de Deus já veio a esse mundo, para que isso seja possível. Para que a minha vida passe agora a ser uma vida organizada. Mas ela só vai ser organizada se for no Senhor. Ele veio para arrumar a nossa bagunça. E eu convido você a deixar essa série de mensagens entrar no seu coração e fazer a organização que a sua vida precisa. Que você abra o seu coração para receber essas mensagens. Semana passada, o Gerson falou sobre a bagunça gerada pelo sofrimento, né? E hoje vamos falar sobre a bagunça gerada pela ira. Pela ira. Irmãos, a ira, ela pode ser entendida como um rancor generalizado. Uma função, em função de alguma coisa que te causou injúria ou indignação. Ou seja, aconteceu algo e despertou aquele momento de ira ali em você. E você de repente não conseguiu se controlar e explodiu, né? Tem uma frase aqui que diz o seguinte: a ira é uma loucura temporária. A ira é uma loucura temporária, ou seja, período-tempo. O autor dessa frase é Quinto Horácio Flaco. Mais ou menos isso o nome dele. A verdade é que ninguém vive irado 24 horas por dia. Ninguém vive. Ela é temporária. Algumas pessoas ficam mais tempo, normal. Algumas pessoas ficam menos tempo. Então, mas ninguém fica 24 horas por dia irado. Tem que ter em mente, esse momento vai passar. Eu vi essa frase, sabe de quem que eu lembrei na Bíblia? Quando eu vi essa frase, eu gosto muito de falar desse exemplo, porque é muito claro. A mulher de Jó. Você lembra da mulher de Jó? Ela fica irada. Por que ela fica irada? Mas antes de responder, eu vou perguntar para você, o que te deixa irado? O que deixa você irado?
O que faz você sair do prumo? Alguém bater no seu carro? Perdeu o emprego? Sem justificativa? Aconteceu isso comigo já. Estava saindo do trabalho, mais um dia normal, de repente meu chefe chama na salinha e fala, ó, hoje é seu último dia, assim, do nada. Falei, cara... Cheguei em casa arrasado. Perder um ente querido pode causar ira? Pode. Perder um filho? Pode. Ei, a mulher de Jó perdeu 10 filhos. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, foi 10 filhos. Ela perdeu 10 filhos. E a gente critica ela porque ela teve um momento de loucura. Olha só, a gente critica a mulher de Jó porque ela teve um momento de loucura, um momento de ira ali. Mas olha o que ela perdeu 10 filhos. Às vezes a gente perde um emprego e fica irado com Deus. Ó Deus, por que comigo? Sempre comigo. Fica revoltado com Deus e o mundo. Não podemos esquecer também que o justo e o íntegro daquela história ali é Jó. A gente esquece que o justo e o íntegro da história lá é Jó. Ele que era temente a Deus, né? E eu gosto da resposta de Jó para sua mulher, porque ele recupera a mulher dele para Cristo. Recupera a mulher dele para Deus. Olha só, Jó fala, você fala como uma doida. Não está chamando ela de doida, está falando, você fala como uma doida. Ou seja, você não é assim, mulher. Olha o que você está fazendo. Enxerga aí a bagunça que está acontecendo. Jó recupera a esposa dele para o Senhor. Aí ele fala, a gente recebeu o bem dado por Deus, a gente vai receber o mal também? E nisso Jó não pecou. Jó 2,10, esse versículo. Olha só, Jó recuperou a esposa dele para o Senhor em um momento de loucura. Todo mundo tem, gente. Quem nunca passou por um momento de loucura aqui, de ira, de raiva? Quem nunca? Ele recuperou a sua esposa para Deus. Uma loucura temporária. Uma loucura temporária. E com essa mesma mulher, Jó recebeu o dobro das bênçãos que ele já tinha recebido antes. Com essa mesma mulher, ele teve mais 10 filhos. Olha só, foi honrado. Foram honrados. Quando você está irado, perguntar aqui para você, de repente responder baixinho para você mesmo. Quando você está irado, você se parece mais com quem? Com Jó ou com a mulher de Jó? Com quem você se parece? Como você lida com a ira? Jó também está virado. Perdeu tudo. Mas como que você lida com a sua ira? Como você lida com a sua ira? Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, é o texto base para nossa pregação. Paulo diz o seguinte, a carta de Efésios. Ele fala, quando estiverem irados, não pequem, alimentando o seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Não deem oportunidade para o diabo. Efésios 4, versículo 26 e 27. Irmãos, interessante desse versículo aqui que Paulo está falando para os irmãos em Efésios, é que Paulo fala, né, se você ficar irado. Ele fala quando ficar irado. Ou seja, vai acontecer. A ira vai acontecer. Em determinado momento vai acontecer. E a questão aqui é como você vai lidar com essa ira. Como você vai lidar com essa ira? Um dia ou uma hora ela vai chegar e alguma coisa vai acontecer que vai provocar a sua ira, vai provocar você sair do seu normal. Vai acontecer isso, é disso que Paulo está falando. Um exemplo aqui é se você vê a previsão de chuva amanhã, 100% de chuva. Você vai sair da sua casa, você vai levar o guarda-chuva, não vai? Então é disso que Paulo está falando. É disso que ele está querendo dizer aqui. Você vai ficar irado, então esteja preparado para quando isso acontecer. Fique preparado para quando isso acontecer. Ele fala, primeiro, não peques. Ou seja, se acalma, volte para o seu eixo.
Espera o tempo de loucura passar, espera aquele momento de estresse ali, de ira passar. Não resolva as coisas com ira. Não resolva com ira. E depois ele vai falar o quê? Vá lá e resolva. Passou o momento de ira, voltou para o seu normal, vai lá e resolva a situação. Ou seja, não deixe para amanhã. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não deixe para o outro dia. Não deixe aquilo acumular, deixe se arrastar. A Bíblia, irmãos, fala sobre... na Bíblia nós encontramos 2 tipos de ira. Uma ira é a ira construtiva. Tem gente que tem medo dessa palavra construtiva, né? Que tem aquela... Vou te dar um conselho construtivo aqui e destrói a pessoa, né? Mas tenho certeza que não é nesse sentido não, tá? Uma ira construtiva. Como que é essa ira? Esse tipo de ira se acende contra a injustiça. Ela expressa a revolta divina contra o pecado. Contra o pecado. Quando você vê o pecado, você se revolta com aquilo. Contra tudo que difama o caráter ou o propósito de Deus. Alguém poderia chutar aqui que exemplo mais claro de uma ira que a gente vê na Bíblia? Oi? Jesus expulsando. Exatamente, João 2,15. Jesus faz o chicote e assenta no lombo das pessoas no templo. Olha só, momento de ira, mas uma ira construtiva. Então, 2,15. Então ele fez um chicote, Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Olha só. Por que Jesus fez isso? Por que ele fez isso? Também. A exploração, estava tendo exploração do povo pelos cambistas. No templo, olha só, na casa de Deus, onde eles iam adorar o Senhor, estava tendo exploração. Havia um esquema lá dos religiosos. O Angelino ia chegar lá com o sacrifício dele, ia falar, não, esse aí não serve não, Angelino, você tem que comprar um aqui. E o Angelino vai comprar um bem mais caro. Olha só, a máfia aí. A máfia do sacrifício lá, estava tendo. E Jesus encontra aqui dali, e ele não aguenta. Ele expulsa aquele povo dali. É revoltante, não é? Você está indo lá adorar o Senhor, sua oferta é negada, eles negam a sua oferta e para você comprar uma mais cara ali para você levar ao Senhor. Olha só que coisa estava acontecendo ali. Olha só os versículos. Jesus ele se ira se opondo a esse esquema, né? E afirma aos que vendiam pombas. Ele disse o seguinte, versículo 16 e 17, continuando a leitura. Tirem estas coisas daqui. Parem de fazer a casa de Deus, a casa de meu Pai, um mercado. E os seus discípulos lembraram, o zelo pela sua casa me consumirá. Jesus era zeloso pela casa de Deus. Naquela época, o templo era a casa de Deus. Aquilo era abominável para Jesus ver aquilo acontecer. Um outro motivo também é porque os cambistas estavam em um local do templo destinado aos gentios. No templo, naquela época, tinha um local onde ficavam os gentios, que eram os não-judeus. Mais perto do lugar onde ficava a presença de Deus, ficava o local dos judeus. E mais interno ainda tinha só os sacerdotes entravam. Então o templo tinha essa separação. E os judeus fizeram o quê? Pegaram esse espaço aqui que era destinado aos gentios e estavam usando para fazer esse tipo de câmbio. Ali era um local onde os gentios tinham que cultuar a Deus ali. E isto ofendeu profundamente Jesus, pois a casa de Deus é um local para todos, desde aquela época. A casa de Deus sempre foi um lugar para todos, e eles estavam atrapalhando. Irmãos, hoje ainda tem muita gente brincando com a igreja. Muita gente brincando com a igreja hoje. Cuidado, você pode estar sobre a ira de Deus. Você pode estar sobre a ira de Deus. Lembre-se, quem que é o templo do Senhor hoje? Quem é o templo do Senhor hoje? Sou eu, sou você, somos nós.
É aqui que ele mora agora. Não é mais no templo físico, mas é aqui, ó. E o que você tem feito com o templo do Senhor hoje? Tem causado a ira de Deus? Tem causado a ira de Deus? Essa é a ira construtiva. É aquela que vai fazer você ver a justiça de Deus ali operando para o bem do Senhor. Um zelo pelo Senhor. E tem a ira destrutiva. A ira destrutiva. O versículo que a gente leu, Efésios 4, 26, ele fala: quando estiverem irados, não pequem, alimentando o seu próprio rancor. Irmãos, esse tipo de ira acontece quando defendemos o nosso ego. Quando nós defendemos o nosso ego a todo custo. E não simplesmente corrigimos a injustiça. Às vezes, nós estamos errados na situação, mas mesmo assim queremos ter a razão. A gente insiste naquilo. Não dá o braço a torcer. É isso que ele está falando. Você está no seu próprio rancor, seu próprio ego. Você é incapaz de assumir um erro. Quer ter sempre a razão. Esse tipo de ira destrutiva é quando nós atacamos alguém ao invés de atacar o erro. A gente ataca a pessoa em vez de atacar o erro. Sede por fazer justiça, mas a justiça humana, a minha justiça, não a justiça de Deus. É alimentado pelo sentimento de vingança. Não, ele fez isso, ele tem que pagar por isso. A todo custo, eu vou trabalhar para que isso aconteça. A gente está atacando a pessoa, não está atacando o erro. A gente quer fazer o papel de Deus. A vingança, a justiça pertence ao Senhor. O Senhor vai cuidar disso. O Senhor vai cuidar. Evite a ira destrutiva, evite essa ira. Ela te manterá no passado. Ela te manterá presa no passado. Porque essa ira, ela não tem um olhar para o futuro. Essa ira, ela tem um olhar lá atrás. Ela vai deixar você preso lá atrás. Ela roubará a sua salvação. Se você não fizer nada, ela vai roubar a sua salvação. Você vai ficar preso no passado. Vai ficar preso em pessoas que te magoaram, de repente pessoas que fizeram algum mal a você. Você vai ficar preso lá. E não vai te dar uma perspectiva de futuro. Muito menos com o Senhor. Mas dito isso, o que fazer quando a ira chegar? O que fazer quando a ira chegar? Então, trouxe aqui cinco respostas para essa pergunta. De repente você se identifica com uma aí que você precisa fazer para quando a ira chegar. A primeira aí, entregue suas emoções para Deus. Entregue suas emoções para Deus. Mas como que eu faço isso? Como que isso é possível? Não, só existe uma forma de fazer isso. Desenvolva um relacionamento de intimidade com Deus. Isso vai ditar como que estão suas emoções. Como que você vai controlar essas emoções. 1 Tessalonicenses 5:17 diz o seguinte: orem continuamente, ou seja, diariamente, com frequência. As nossas emoções são cheias de enganos. E quando percebemos que algo diferente aconteceu ali, o nosso humor muda. Você se conhece, você sabe quando alguém fala alguma coisa para você que seu humor muda, que gerou ali alguma coisa na sua cabeça ali que fez você de repente pensar algo negativo, algo ruim. Você se conhece. Já aconteceu isso com você? Você está conversando ali, de repente a pessoa tocou no ponto que acionou ali a sua ira. Acontece. Então, quando isso acontecer, nós temos que imediatamente orar ao Senhor, buscar o Senhor oração. Irmãos, quanto mais íntimo estou de Deus, mais fácil será para mim fazer isso. E quanto mais longe você estiver de Deus, mais fácil ficará, as suas emoções te dominarão. Mais fácil elas te dominarão. Então, olha só, mais perto de Deus eu estou, mais fácil
eu consigo entrar em oração quando eu identificar que a ira ali aconteceu. De repente, o meu humor mudou, meu tom de voz mudou, meu comportamento mudou. Então é nesse momento que eu preciso estar conectado com o Senhor. Mas se você não desenvolver um relacionamento próximo, uma vida de oração, com certeza suas emoções vão te dominar ali e você vai fazer o que não gostaria de fazer. De repente você vai gritar, você vai brigar, vai espernear. A oração nos traz lucidez emocional, nos traz lucidez. Você consegue ver as coisas mais claras. Se eu fizer isso, eu sei que eu vou sofrer as consequências lá na frente. Lucidez. Não é isso que o Senhor quer para mim. Não é isso que Ele se agrada. Olha só, isso é o Espírito Santo trabalhando no nosso interior, para que as nossas emoções sejam equilibradas. Nos impede de agir por impulso. Nos impede de agir por impulso. Já encontrei irmãos que tinham esse problema e declaravam, eu não consigo. Quando eu vejo, já aconteceu, já foi. Já foi. Não consegue controlar. Entregue suas emoções ao Senhor e comece a organizar sua vida interna. Comece a organizar sua vida interna. Entregue ao Senhor diariamente. Como ele fala, ore continuamente. O seu contato com o Senhor vai ditar muito de como serão suas emoções em situações difíceis. O que fazer quando sair, ou o que fazer quando a ira chegar? Segundo ponto, examine os reais motivos da ira. Examine os reais motivos. Salmo 139, 24 diz o seguinte ao salmista: vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Irmão, você já andou no escuro? Ultimamente eu tenho andado bastante, porque a gente dorme no mesmo quarto do Estevão, né? Ele dorme na caminha dele, a gente na nossa, e às vezes tem que ir lá acudir ele, alguma coisa, e tem que andar no escuro, porque se liga a luz ele acorda. E toda vez, quase sempre, eu bato o pé na cadeira. Quase sempre eu bato o pé na cadeira. Você já andou no escuro assim? Você vai ver que não é possível ver absolutamente nada. E provavelmente vamos cometer os mesmos erros. Então, sempre eu acho que a cadeira está um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, bato o pé lá. Então, isso acontece porque eu não consigo ver. Assim é a nossa vida, se não conhecemos o verdadeiro motivo pela qual a ira acontece comigo. Se eu não sei, como que eu vou resolver aquele problema? Tenho que acender uma luz para ver o problema. E acender a luz é, de repente, olhar para dentro de mim. Olhar para dentro de mim. Aquilo vai se repetir por inúmeras vezes. A sua vida vai ficando cada vez mais bagunçada. E você nem mesmo sabe o porquê disso acontecer. Então, está faltando você conhecer um pouquinho mais das suas emoções. Um exemplo meu aqui, eu sempre ficava irado quando era mais jovem. Minha família lá no Pará, lá na minha cidade pequena, todo mundo se conhece. E minha família era bem conhecida, negativamente. Bem conhecida. Eu era adolescente, não conhecia muito das coisas ainda, era jovem, né, criança, e eu recebia muita rejeição das pessoas, de outras famílias de amigos meus, né? Tinha amigos e a família não gostava de mim por causa da minha família. E eu não sabia o porquê disso. E às vezes era rejeitado, era excluído. E eu ficava virado quando isso acontecesse. Quando acontecia isso, eu ficava virado. E até hoje, eu me pegava virado. Toda vez que eu tinha um sentimento de rejeição, me vinha aquela angústia que eu vivi no passado e me fazia ficar irado. Olha só, mas eu só descobri isso quando eu parei para pensar, por que eu fico irado quando eu tenho esse sentimento de rejeição? Às vezes a pessoa nem está rejeitando, mas gera um sentimento ali e eu fico irado. Então, porque tem isso lá de quando eu era pequeno. Então, isso acarretou para quem eu sou hoje. Então, olha só. Então, hoje é mais fácil eu lidar com isso. Por quê? Porque eu conheci o motivo dessa ira. Não é mais fácil? Então, de repente, você está ficando irado hoje e não sabe qual o real motivo disso. Não sabe qual é o real motivo. Aí, aqui eu vou fazer mais uma vez o peixe
do ministério da Ivoneide. O Celebrando é para isso. O Celebrando a Transformação é para você encontrar essas raízes. Aonde é que está te machucando? Onde é que está a ferida ali? Precisa conhecer, precisamos nos conhecer. Celebrando é uma ótima ferramenta. Então, se eu não tivesse a capacidade de olhar para dentro de mim, identificar isso, eu ia continuar vivendo uma vida irada, uma vida bagunçada, porque as pessoas nos machucam, é normal. Às vezes alguém não está num bom dia, passa por você, nem te olha, e você vai ficar irado com isso, vai perder o seu dia por isso. Entendeu? Então, isso acontecia comigo. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo ter esse discernimento. Mas e você? O que aquilo que te faz ficar irado facilmente, o que é? Procure uma raiz aí, de repente tem uma situação que você passou na infância que causou isso, que está reverberando até hoje, está prejudicando a sua vida até hoje, está bagunçando a sua vida até hoje e você não sabe. Procure identificar, examine os reais motivos da ira que tem acontecido com frequência na sua vida. Vai fazer bem para você. Esteja preparado para ela. Se prepare, é o que Paulo está dizendo, se prepare para quando isso acontecer novamente, você não ser afetado. De repente você está com a vida toda organizada lá, tudo nos trilhos. Aí acontece, porque a ira vai chegar, Paulo falou que ela vai chegar, aí quando acontece, descarrila tudo, tomba, bagunça tudo de novo, aí vai ter que trabalhar tudo de novo do zero. Olha só. Então, o que fazer quando a ira chegar? Ponto 3 aqui, fuja dos confrontos desnecessários. Irmãos, existem confrontos que não vale a pena. Existem confrontos que não vale a pena. Não vale a pena. Olha só, Timóteo, 2 Timóteo 2,16, Paulo está escrevendo para um jovem que vai trabalhar na igreja, ele falando, ó, evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Olha só, o conselho de Paulo para um jovem que está indo trabalhar como evangelista na cidade, na igreja, fala, ó, evite conversas tolas. Não entre nesses assuntos, não. Não entre, não. Você vai se desgastar, você vai viver na impiedade se fazer isso. Então, evite confrontos desnecessários. Mesmo que você realmente precise ter uma conversa difícil, opte sempre pelo respeito. Irmãos, sem respeito, não tem como ter diálogo. Não tem diálogo. Se você não tem a capacidade de respeitar alguém ou de alguém te respeitar, não tem diálogo, não tem como. A gente está estudando o livro de Tiago, algumas semanas atrás, a gente chegou na lição, a gente viu que quando um não quer, dois não brigam, não é? Quando um não quer, dois não brigam. Então, Tiago vai falar um pouquinho sobre isso. Temos que controlar. Às vezes tem que ser o sensato da relação ali, do relacionamento que está em conflito. Então, vá através da oração, procura a oração e nunca desrespeite ninguém. Às vezes as pessoas vão te desrespeitar, mas não retribua o mal com o mal. Se as coisas complicarem na conversa, apesar de todo o cuidado, afaste-se. Irmãos, não temos condições de conversar esse assunto agora. Vamos acalmar nossa ira, vamos manter a calma, depois nós conversamos de novo sobre isso. Então, às vezes precisa ser feito isso, dependendo do assunto. Faz sentido para vocês isso? O que fazer quando a ira chegar? Quarto ponto aqui, pratique o perdão, independente das ofensas. Irmãos, esse aqui não é fácil. Não é fácil. Nenhum desses aqui é fácil, mas esse aqui tem uma dificuldade extra, porque envolve o perdão. Então, é fácil perdoar alguém que veio pedir perdão para você. É fácil, né? Agora, aquela pessoa que não te machucou, te largou lá machucado, e foi embora e está nem aí para você, e você continua ali remoendo essa dor, porque não perdoamos ainda. Mateus 18, 21, 22, aquela conversa que Pedro tem com Jesus sobre quantas vezes deve perdoar, né, o seu irmão. Diz o seguinte, ó, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão,
quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro queria dar uma de sabichão, né? Até 7 vezes, Senhor? 7 é muito, né? Não, até 7 vezes 7, Pedro. Irmão, quando nós não perdoamos, além da ira tomar conta do nosso coração, ela faz com que nós ficamos escravizados naquela pessoa que nos causou a ira. A gente faz aquela pessoa ficar presa aqui dentro. Quando eu não libero o perdão para algo que me feriu, ela vai ficar presa aqui. Vai ficar como um leão numa jaula aqui, corroendo por dentro, me machucando por dentro. É isso que causa, ela nos escraviza. Você escraviza a pessoa dentro de você. Você escraviza a pessoa dentro de você. Você passa a ser influenciado por essas pessoas presas em você. Você passa a ser rancorosa, passa a ser difamadora, porque ela está corroendo você por dentro. Você prefere falar mal daquela pessoa pelas costas do que de fato ir conversar com ela e resolver o problema. Olha só que grave isso. Seja pronto a perdoar. Isso é um grande antídoto contra a ira. Seja pronto a perdoar. Irmãos, o perdão tem um significado tão grande na palavra de Deus, na Bíblia, porque ela nos aproxima de Deus. Sabe por quê? Ela nos faz ser parecido com Jesus. O perdão nos faz ser parecido com Jesus. Nos faz ser parecido com Jesus. Sabe por quê? Jesus, ele conviveu com a pessoa que ele sabia que ia negar ele. Ele conviveu, ele resolveu perdoar aquela pessoa, Pedro. Sabia que Pedro ia negar ele, mesmo assim, conviveu com aquela pessoa. Sabia que Judas ia trair ele, e mesmo assim, Jesus continuou vivendo uma vida com aquele rapaz. E tantos outros discípulos que, de repente, magoaram Jesus. E ele decidiu perdoar. Na cruz ele decidiu perdoar. Então, irmãos, o perdão nos faz ser parecido com Jesus. No final de seu ministério, ele lava os pés de cada discípulo. Ele que merecia ter os pés lavados, mas ele lavou de cada um. O lavar os pés do seu discípulo é dizer: eu perdoo você, Pedro, mesmo sabendo que você vai me trair ou me negar. Eu perdoo você, Judas, mesmo sabendo que você vai me negar. É isso que Jesus está fazendo ali naquele ato de lavar os pés. E eu pergunto para você hoje: qual relacionamento você está precisando liberar perdão hoje? Qual relacionamento você está precisando liberar misericórdia hoje? Seus pais, seus filhos, cônjuge, irmãos, amigos, vizinhos. Quem você está precisando liberar perdão hoje, misericórdia hoje? Quem está preso aí dentro de você, que você não consegue libertar? Colega do trabalho? Uma coisa é certa, irmão: o perdão fará mais bem a você do que a outra pessoa. Tenha isso em mente. O perdão vai fazer mais bem a você, vai fazer mais bem a mim do que a qualquer outra pessoa. O que fazer quando a ira chegar? Ponto 5, quinto e último ponto. Ame a todos de maneira incondicional. Ame a todos de maneira incondicional. Às vezes a gente escolhe quem nós queremos amar. Geralmente aquela pessoa mais simpática, mais amiga, de repente se dá bem com todo mundo, né? É mais fácil, né? Ninguém quer amar aquele de repente é mais assim, mais fechado, de repente não dá muita conversa. Complicado, né? Mas um segredo aqui para controlar a ira, para quando a ira chegar, é você amar a todos de maneira incondicional. Irmãos, não tem como alguém te tratar mal quando você ama ela. Não tem como. Não tem como você dar amor para uma pessoa e ela te rejeitar. Não num relacionamento entre duas pessoas, falando de amizade, de compromisso, envolve caráter também, lógico. Mas quando nós amamos, quando nós distribuímos amor, a tendência é que o outro
se abra. Às vezes a pessoa se fecha para você porque você também está de cara feia para ela. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Olha só o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13 inteiro ele vai falar sobre amor, mas o versículo 4 e 5, ele diz o seguinte, ó: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ira, não se ressente com o mal. Aí no versículo 8 ele fala: o amor jamais acaba. Irmãos, a gente falei um pouquinho hoje no momento da ceia, que nós somos uns seres que vão viver eternamente. Então não tem como viver eternamente sem amor. O amor vai estar eternamente. Ele está falando que o amor jamais acaba. Então, aqui e lá no céu, uma coisa que vai ter é o amor. Ele não vai acabar e jamais acaba. Então, se nós queremos ser pessoas que vivam eternamente, o amor tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer parte do nosso ser, da nossa essência. O amor é o elo que liga as pessoas umas com as outras e, principalmente, liga a gente com Deus. Tive um casamento ontem aqui, o Léo e a Cíntia, eu já falou sobre isso. O amor que o Léo sente pela Cíntia, que a Cíntia sente pelo Léo, ele só vai ser duradouro e frutífero se ele for ligado com Deus. É assim, a essência do amor é ligada a Deus. Não é aquela paixão, eu amo de paixão, mas não está nem aí para Deus. Isso é um amor falso, é um amor que o mundo prega. O amor verdadeiro, o amor que liga as pessoas, ela tem que estar ligada com Deus também. Se formos para o viés da ira destrutiva, o diabo assumirá o controle. Tragédias vão acontecer e marcas profundas vão ser geradas em nossa vida. Então, se nós não vivermos, se nós não aprendermos a viver em amor, se a gente não aprender a criar elo forte com a igreja do Senhor, por exemplo, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, no nosso trabalho, se a gente não ter isso em mente, de que eu amo o César, não é porque o César é, eu amo o César porque eu amo a Deus. Eu vou amar o Diego, não é porque o Diego é bonzinho ou é malzinho, não, eu amo o Diego porque eu amo a Deus primeiro. Esse é o princípio do amor. Nós amamos o outro, não porque o outro é bom, é porque nós amamos a Deus. Foi assim, o amor de Deus foi assim. Deus não nos amou porque nós éramos bonzinhos, não. É assim que funciona. Quando a ira chegar, você vai ter que fazer uma escolha. Você vai escolher amar, ou estará dando oportunidade para o diabo gerar mais bagunça em sua vida. Então, esteja preparada. A ira vai chegar. Paulo falou, quando chegar, vai chegar. E você vai ter que fazer uma escolha. Você vai tratar essa pessoa com amor, essa situação com uma forma amável, ou você vai dar oportunidade para o diabo gerar mais bagunça na sua vida, causar mais estrago. Não dê oportunidade para o diabo. Efésios 4, 27. Não dê oportunidade para o diabo. Esteja preparado. Assim como a gente se prepara para um dia de chuva, um guarda-chuva na bolsa ou no carro, nós temos que estar preparado para quando a ira chegar, nós estar bem preparado e passar por ela, e não dar essa oportunidade para o diabo. O verdadeiro amor não depende de quem recebe o amor. Fica com essa frase no coração. O verdadeiro amor não depende de quem o recebe. Depende de mim, depende de você. É disso que depende. A gente finalizar esse momento de mensagem, gostaria de compartilhar uma frase do Max Lucado. Ele diz o seguinte, acho que se passar um pouquinho aí, Silas, aparece a frase. Tá um pouquinho também. Essa frase, isso. Max Lucado diz o seguinte, ó: Deus o ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você seja como Jesus. Então, Ele te ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a te deixar assim.
Ele quer que você seja como Jesus. Irmãos, tenho certeza, se nós vivermos uma vida parecida com a de Jesus, quando a ira chegar, nós vamos se sair bem com ela e vamos manter a nossa mente, o nosso coração firmado no Senhor. E a gente vai passar com sucesso por esse momento de turbulência, por esse momento de ira. Para que isso aconteça, precisamos eliminar a bagunça da nossa vida, gerada pela ira. Deus se recusa a deixar a sua vida bagunçada. E você? Deus se recusa a deixar a sua vida bagunçada. E você? Vai deixar? Vai continuar assim? Amém? Vamos ter um louvor agora e logo depois nós encerramos. Amém, irmãos.
graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou na mente e coração, e teu perdão restaurou minha comunhão, e digo ao Senhor, sobre o promessas, sobre a obrigado, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, pedindo ao Senhor, mas ressuscitou, pedindo ao Senhor. Amém, irmãos. Cristo venceu. Lembre-se, a ira, um dia ela vai chegar. Talvez ela já chegou. Talvez você está passando por isso agora. Desenvolva a partir de hoje um relacionamento íntimo com o Senhor. Permita que Deus molde o seu coração, molde o seu caráter ao caráter de Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto tão abençoado, Pai. Obrigado, Senhor, pelos louvores aqui entoados, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, de participar da ceia do Senhor mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelas ofertas que foram aqui depositadas, Senhor, de gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que aqui tocou os nossos corações, Senhor. Queremos, Pai, ter uma vida organizada, Senhor, para agradar a Ti, Pai. Sabemos, Senhor, que o Seu Filho Jesus morreu naquela cruz, Pai, para que nós vivemos uma vida organizada no Senhor, uma vida em ordem, uma vida firme na fé em Ti, Pai. Queremos, Senhor, ser pessoas que busquem agradar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, inclusive nos momentos de ira, Pai. Nos momentos de ira, queremos agradar ao Senhor também, Pai, nesses momentos. Molde, Pai, os nossos corações. Molde, Pai, o coração de cada pessoa que está aqui, Pai, cada pessoa que está, de repente, assistindo online ou vai assistir essa pregação depois. Toque, Pai, o coração de cada um, Deus. Às vezes tem pessoas aqui que estão iradas por alguma situação, às vezes situação financeira, relacionamento com o filho, com o cônjuge, não sei, Pai, talvez está perturbado, o coração está perturbado com algum motivo. Que ela, Pai, possa colocar essa situação diante do Senhor nesse momento, Pai. Guie, Pai, use o Seu Espírito Santo, Pai, para guiar nesse momento e conduzir, Pai, para uma resolução que agrade o Senhor. Abençoe, Pai, esse restante de domingo, nos conduza em nossas casas, Pai, em segurança. É em nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos o Senhor por mais uma oportunidade na Tua presença. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.
Uma ótima semana a todos.